Oi, gente, bom dia. Por aí? Bom dia. Bom dia, Bruno. Deixa eu ver aqui. A gente estava na página 449. Veja se todas se acham. Está no meio da página, que é acrescentou o que considerava. Veja se vocês se acham aí e a gente começa. Podemos? Desculpa, Bruto, pode só repetir o horário, a página? A página é 449. Joia. Beleza? Vou começar, tá bom? Acrescentou que considerava a telepatia fascinante, porque seu interesse por ela lembrava-lhe, embora em menor escala, a grande experiência da minha vida, quando se levantara contra o próprio público, como descobridor da psicanálise. Na época, ele também tivera de desdenhar a opinião respeitável reinante, mas ressegurou a Jones. Se alguém censurá-lo pela minha queda no pecado, o Senhor está livre para responder que a minha adesão à telepatia é meu assunto particular, tal como o judaísmo, minha paixão por fumar e outras coisas, e o tema telepatia não essencial para a psicanálise. Ana Freud, que conhecia a mente do pai melhor do que qualquer outra pessoa, mais tarde minimizou a vontade de crer de Freud. Com a telepatia, disse ela a Jones, ele estava tentando ser justo, ou seja, não tratá-la como outras pessoas haviam tratado a psicanálise. Nunca me pareceu que ele pessoalmente acreditasse mais do que a possibilidade de duas mentes inconscientes comunicando-se entre si sem o auxílio de uma ponte consciente. Há muito de razoável nessa defesa, mas ela estava protegendo o pai, como havia muito tempo protegia e não deixou de fazer. Embora Freud considerasse a filha uma parceira que lhe dava apoio e, na verdade, necessária, o estado de espírito dele era compreensivelmente oscilante. Escrevendo a Otto Henk em abril de 1924, ele reclamou com certa irritação que Abra não tinha qualquer ideia sobre sua situação. Ele espera que minha indisposição logo seja e simplesmente não vai acreditar que para mim é um programa novo, reduzido, de vida e trabalho. Freud admitiu a Ernest Jones em setembro que estava realizando algum trabalho, mas de ordem secundária, um esboço autobiográfico. Por enquanto, não há nenhum interesse científico novo ao largo. De fato, em maio de 1925, comentou com Lou Andréa Salomé que vinha criando gradualmente uma crosta de insensibilidade. Da natureza das coisas fazia parte uma espécie de começar a se tornar inorgânica. O equilíbrio entre as pulsões de vida e morte, como as que então se ocupavam, estava se inclinando gradativamente para o lado da morte. Ele tinha acabado de comemorar seu 69, esqueci, aniversário. Mas 8 anos depois, aos 77, ele ainda seria capaz de impressionar sua paciente Hilda Doolittle com sua vitalidade. O professor me disse, há uns poucos dias atrás, anotou HD em seu diário, que se vivesse mais 50 anos, ainda se sentiria fascinado e curioso quanto às excentricidades e variações da mente ou alma humana. Com certeza foi a curiosidade que o manteve trabalhando, mesmo depois das operações de câncer. Trabalhando e, portanto, vivendo. Não muito tempo depois dessas intervenções, em meados de outubro de 1923, Freud tinha esperanças de voltar a analisar em novembro. Mas a cirurgia subsequente de Pichler tornou esse prazo irrealista. Não foi senão em 2 de janeiro de 1924 que ele recomeçou a atender seus pacientes, e apenas entre aspas aqui, né,
6 por dia. Logo, ele acrescentaria aquela sétima paciente, ama, preço da popularidade. No começo de 1925, escrevendo a Abram, Ana Freud associou a saúde de seu pai à do país numa metáfora expressiva. Érica, quer falar? Bruna, eu fiquei um pouco confusa. Paciente ama? Que não me recordo. Ó, essa daqui, que ele chama de ama, eu também não sei Aham. quem é. Uhum. Não é dos 5 casos e também não me lembro dos estudos sobre a histeria ter nenhuma ama. Entendi. Vamos, a não ser que alguém saiba aqui. Alguém lembra de Uhum. alguma que ele nomeou como ama? Não? Deixa eu pesquisar aqui. Peraí, Ah, a gente vê, mas acho que deve estar escrito. Também não, né, Gabi? Não. Só se eu estiver muito enganada, mas nos estudos sobre a histeria, será que não foi um erro também? De escrita, né? pode ser, porque pode ser a Pode Ana, né? ser. É, Mas ama não. Deixa eu ver aqui o ano que ele atendeu ela. Ó, acho que deve explicar alguma coisa aqui no livro de quem é, porque realmente o nomeado assim não tem. Vamos descobrir. Então, no começo de 1925, escrevendo a Abram, Ana Freud associou a saúde de seu pai à do país numa metáfora expressiva. Fischler quer, como ele diz, sanear, está dizendo aqui, definitivamente a prótese. E, enquanto isso, seu pai estava sofrendo sob ela, como a Áustria sob seu saneamento. Ela se referia à recente Sanierung da moeda austríaca, o que, embora parecesse uma medida racional e essencial para a recuperação econômica, sobrecarregara o país com um desemprego elevado, em algumas regiões catastrófico. Os anos de 1920 se revelaram uma década tormentosa, tanto na Áustria como em outras partes, embora não sem intervalos luminosos. Os países da Europa Central lutavam para recompor suas economias em frangalhos, com êxitos modernos e intermitentes. Aprendiam a viver, mais ou menos, com os seus territórios truncados e instituições políticas ainda não experimentadas, assim como seus inimigos de outrora aprendiam hesitantes, e muitas vezes mediocremente, a viver com eles. A pequena República Austríaca foi admitida à Liga das Nações em 1920, 6 anos antes da Alemanha. Foi uma vitória diplomática para a Áustria, uma das primeiras para uma potência derrotada e também uma das últimas. Nesses anos, os austríacos passaram um período febril de experiências sociais marcadas pela tensão política, o impasse entre a Viena Vermelha e as províncias católicas, entre o Partido Social Democrata e o Social Cristão. Nunca se resolveu inteiramente. Poderosos grupos políticos agitavam o parlamento e as ruas. O Partido do Povo Pan-Germânico, por exemplo, expunha prolixamente suas queixas carregadas de emoção contra a intolerável separação entre Áustria e Alemanha. Os partidos dissidentes, monarquistas, nacionais, socialistas e outros, envenenavam a atmosfera política com a sua retórica incendiária, marchas provocativas e choques sangrentos. Enquanto o governo municipal socialista de Viena empreendia um ambicioso programa de alojamentos públicos, controle dos aluguéis, construção de escolas e assistências aos pobres, o Partido Social Cristão, que controlava o resto do país, distinguia-se menos por um programa positivo do que pelos seus ódios. Estava decidido a expulsar os social-democratas do poder,
se necessário, pela força, e seus membros estavam impregnados de antissemitismo que se voltava principalmente, mas não apenas, contra os infelizes imigrantes judeus que fugiam dos programas na Polônia, Romênia e Ucrânia. Embora a República de Weimar, desses anos de recuperação, viesse a adquirir retrospectivamente uma aura dourada de invejável fecundidade cultural, os austríacos nunca sequer tentaram fabricar um autorretrato tão cintilante. A lenda que se prendiam girava em torno da cultura resplandecente dos dias do Império Austro-Húngaro antes da guerra. A Áustria, de fato, contribuiu para a sua época, mas principalmente para a barbárie moderna. Um de seus presentes ao mundo foi Adolf Hitler. Nascido em 1889, na pequena vila de Braunau am Inn, ele foi educado na política vienense de sarjeta da época do prefeito antissemita Karl Lueger. Para Hitler, o prefeito mais poderoso de todos os tempos. Foi em Viena que ele absorveu sua filosofia política, fermento maligno de antissemitismo racial, populismo hábil, darwinismo social embrutecido e um vago anelo pelo domínio ariano sobre a Europa. A Áustria, terra tão intensamente celebrada por sua vida musical, suas doces beldades, sua torta Sacher e seu Danúbio azul, em larga medida mitológico, na verdade não azul, mas lamacento, proporcionou a Hitler as ideias e sugestões para a ação política, que posteriormente desencadeou o mundo a partir do palco maior da Alemanha. Em 1919, em Munique, após ter sido dispensado por sua invalidez no final da guerra, Hitler juntou-se a um grupo obscuro de excêntricos nacionalistas imbuídos de ideias anticapitalistas. No ano seguinte, quando o grupo se rebatizou como Partido Nacional Socialista dos Operários Alemães, os nazistas, em resumo, a presença carismática de Hitler levou à liderança. Era um político do novo tipo, com uma sede insaciável de poder, desprezando as vias tradicionais e, ao mesmo tempo, esperto e fanático. Em 1922, Benito Mussolini, o mais bombástico dos demagogos, havia imposto sua ditadura pessoal, uma mísera combinação de blefe e força sobre a Itália. Mas Mussolini, sob muitos aspectos, modelo e mestre dos nazistas, não era capaz de rivalizar com a extrema habilidade de Hitler de oscilar entre a crueldade e o oportunismo, seu dom de manipular igualmente massas humanas e líderes econômicos. Por mais bombástico, corrupto, histriônico e impiedoso que fosse, a história iria considerar o fascismo italiano como moderado em comparação à nova ordem nazista, com a qual Hitler sonhava desde seus dias mais obscuros. Tem uma nota. A Itália fascista foi, em certa medida, uma exceção ao ímpeto do antissemitismo nos novos regimes até o final dos anos de 1930, quando Mussolini, na esteira de Hitler, introduziu uma legislação antissemita. Freud teve um único contato indireto com Mussolini, registrado pelo analista italiano Eduardo Weiss. Como eu tinha o costume de fazer, em 1933, levei um paciente muito doente para uma consulta com Freud. O pai do paciente, que nos acompanhou, era amigo íntimo de Mussolini. Depois da consulta, o pai pediu a Freud um presente para Mussolini, no qual Freud deveria escrever uma dedicatória. Eu estava numa posição muito embaraçosa, pois sabia que nessas circunstâncias Freud não podia recusar o pedido. A obra que ele escolheu, talvez como uma intenção definida, foi Porque a Guerra, edição de uma breve correspondência com Albert Einstein, onde Freud professava sentimentos pacifistas. A dedicatória foi com a saudação dedicada de um ancião que reconhece no dirigente o herói da cultura, uma alusão, observa Weiss, a escavações arqueológicas em grande escala, de Mussolini, nas quais Freud estava muito interessado.
Embora excepcionalmente hábil em adaptar sua linguagem a seu público, Hitler nunca se esqueceu de seus inimigos mortais, a cultura liberal, os democratas, os bolcheviques e, sobretudo, os judeus. Os putsch, que ensaiou em novembro de 1923 numa cervejaria em Munique, falhou de modo ignominioso, mas Hitler converteu seu malogro em vantagem. Passou cerca de 8 confortáveis meses confinados numa fortaleza, trabalhando no livro que se converteu na Bíblia do movimento nazista, Mein Kampf. Mas quando a República de Weimar finalmente derrubou a inflação nos últimos meses de 1923, conseguindo um inusitado grau de ordem pública e renovando sua credibilidade política, Hitler viu-se relegado durante alguns anos à posição de pouco mais que um orador secundário e marginal, embora se vangloriasse de contar com alguns simpatizantes influentes e um quadro dedicado de adeptos. Assim, os meados dos anos 1920 foram para a Alemanha a época de Gustav Stresemann, o conciliador ministro do exterior, mais do que de Adolf Hitler, o visionário fanático. Stresemann deu o tom enquanto a Alemanha se reintegrava à comunidade internacional e tentava sair do atoleiro de indenizações de guerra. O nome de Hitler não aparece na correspondência de Freud daqueles anos. Era irrelevante demais. Embora ainda houvesse motins intermitentes nas ruas da Alemanha, embora os aliados continuassem a pressionar pelo pagamento de indenizações, com o que a Alemanha mal podia arcar, o romance, o cinema, o teatro, a ópera e a opereta, a dança, a pintura, a arquitetura e a escultura floresciam com grande ímpeto. O mesmo ocorria com a psicanálise. Mas a República de Weimar não impressionou a Freud mais do que a Áustria do pós-guerra. Em 1926, ele disse numa entrevista a George Sylvester Viereck: "Minha língua é o alemão, minha cultura, minhas realizações são alemãs. Eu me considerava intelectualmente alemão, até que notei o crescimento do preconceito antissemita na Alemanha e na Áustria germânica. Desde então, prefiro me dizer um judeu." Freud pode ter encontrado algum consolo ao se afastar do mundo à sua volta para contemplar os rumos da psicanálise após a Grande Guerra, mas continuou amargo e insatisfeito. Escrevendo a Pfister no Natal de 1920, informou que tinha recebido de vários países algumas obras respeitáveis de popularização da psicanálise, e sentia-se obrigado a reconhecer que a causa avança por toda parte, mas imediatamente contrabalanceou essa concessão ao otimismo. O senhor parece superestimar meu prazer com isso. Já desfrutei de qualquer satisfação pessoal que se possa obter com a análise. Na época em que eu estava sozinho, e desde então a adesão dos outros, tenho me sentido mais aborrecido do que satisfeito. A aceitação crescente da psicanálise, acrescentou ele, não fizera mudar sua opinião negativa em relação às pessoas. Opinião esta que datava da época em que haviam rejeitado suas ideias de forma categórica e obtusa. Talvez, supunha Freud, essa atitude fizesse parte de sua própria história psicológica, em consequência do isolamento inicial. De certo, naquela época desenvolveu-se uma fenda irremediável entre mim e os outros. No ano anterior, ele havia dito a Huntington que, desde o início de seu trabalho, quando estava totalmente sozinho, sua preocupação opressiva quanto ao futuro dizia respeito ao que a escória humana faria da psicanálise quando eu não estiver mais vivo. Isso soa um pouco deprimido e francamente rude. Afinal, ele estava realmente divulgando um conjunto altamente técnico de ideias. Ideias, além do mais, extremamente desagradáveis, extremamente escandalosas. A psicanálise tinha como objetivo nada menos do que a derrubada de escolas dominantes no campo da psicologia e da psiquiatria, para não mencionar o amor próprio injustificado de homens e mulheres. Nas conferências introdutórias,
Freud havia observado, um pouco melodramaticamente, que a psicanálise dera o terceiro golpe histórico na megalomania da humanidade. Copérnico havia estabelecido que a Terra não é o centro do universo. Darwin fizera a humanidade ingressar no reino animal. E agora, ele, Freud, estava ensinando ao mundo que o ego, em larga medida, é servo das forças inconscientes e incontroláveis da mente. Poder-se-ia esperar que o mundo entendesse, quanto mais saudaz tal mensagem, o que é aquilo, né, de entender que você não é o centro do mundo. Tem gente que não aprendeu ainda, mas a ideia é essa. As proposições da psicanálise à luz serena do dia soavam improváveis e até absurdas, e as provas a seu favor eram remotas e de difícil avaliação. Exigiam um passo de fé que muitos não se dispunham a dar. Em 1919, quando a faminta Viena do pós-guerra enxameava com ideias radicais e extravagantes, a psicanálise era discutida nos cafés. A atmosfera, lembra o filósofo Sir Karl Popper, estava repleta de lemas revolucionários, ideias e teorias novas, muitas vezes malucas. O aforismo maldoso e muito citado de Karl Kraus, que dizia que a psicanálise é a doença, cuja cura ela pretende ser, já tinha alguns anos na época, mas resumia uma reação duradoura e corrente. Popper, por exemplo, tinha então apenas 17 anos. Achava que havia refutado definitivamente a psicanálise, junto com a psicologia adleriana e o marxismo. Todos esses sistemas explicavam demais. Suas formulações eram tão imprecisas que qualquer acontecimento, qualquer comportamento, qualquer fato que fosse, poderiam apenas confirmá-los. Provando absolutamente tudo, argumentou Popper, eles não provavam absolutamente nada. E Popper não era apenas o mais sofisticado entre muitos especialistas do momento. Num tal clima de opinião, com tanta coisa em jogo, o avanço tortuoso da psicanálise não deve ter surpreendido Freud. O ingresso de Freud nos cafés, nos coquetéis, nos palcos, dificilmente seria capaz de promover uma compreensão ajuizada de seu pensamento. Os termos técnicos e as ideias fundamentais eram mal interpretados, em geral, adulterados para servir como moeda corrente. A psicanálise, sugeriu um comentador, Thomas L. Masson, numa resenha típica de 4 livros sobre o tema em 1923, está não só colorindo nossa literatura, mas como resultado natural, penetrando e influenciando a vida em muitas outras direções. Masson citou como exemplo dessa influência a maior utilização da psicanálise nas contratações profissionais e manifestou a esperança de que ela finalmente fosse resolver problemas levantados pela Ku Klux Klan. Mais rapidamente, desfez essa esperança, embora com um tom algo respeitoso, concluindo que somos francamente céticos quanto ao seu valor último. Muitas outras pessoas levadas a exprimir uma opinião sobre a psicanálise nos anos 1920 não tiveram maiores rebuços em seu ceticismo. A imprensa popular, tanto os jornais como as revistas, contribuiu para espalhar a confusão e os juízes fáceis, reduzindo o homem Freud a uma caricatura cômica, muitas vezes bastante ameaçadora. O público mais amplo, na era perturbada do pós-guerra, achava essa caricatura absolutamente irresistível. Freud era um raro professor grave, de barba, com um sotaque carregado e divertido da Europa Central, que colocava o sexo em evidência. O que se ouvia dizer é que suas teorias autorizavam a mais desenfreada autoexpressão erótica. Mesmo os poucos críticos respeitosos que se debatiam com seus textos nos suplementos dominicais diziam-se mais desconcertados do que esclarecidos com a sua obra. Um deles, a crítica Mary-Kate Isham, tentando entender além do princípio do prazer e psicologia de grupo, confessou na seção de resenhas de livros do New York Times
que o crítico se depara com muitas dificuldades nas obras de Freud, e mais do que nunca nesses 2 recentes volumes, principalmente por estarem procurando, julgava Ishan, apresentar os resultados de suas investigações anteriores numa forma metapsicológica, coisa que ela equivocadamente qualificou como uma disciplina recentemente criada. Pouco depois, os mais cultos faziam algo para corrigir as calúnias em relação a Freud ou as interpretações errôneas da psicanálise. Pregadores, jornalistas e pedagogos denunciavam suas ideias obscenas e lamentavam sua influência funesta. Em maio de 1924, o Dr. Brian Brown, autor de O Poder da Mente Interior, falando num simpósio realizado em St. Mark's in the Bouverie, Nova York, qualificou de pobres as interpretações de Freud sobre a mente inconsciente. No mesmo simpósio, o Dr. Richard Borden, diretor da Associação de Fonoaudiologia da Universidade de Nova York, tentou corajosamente explicar algumas ideias freudianas fundamentais, como doença da alma, libido, complexos e o velho Adão. Mas o Dr. Brown opôs-se, alertando que Freud não ensinava psicologia. Na verdade, a ideia de Freud era de que havia um compartimento externo onde as ideias prejudiciais eram armazenadas, pronta para se precipitarem à nossa consciência. Além disso, ele reduzia tudo ao sexo. Desde sempre, sexualidade sendo confundida com sexo. A velha acusação de que Freud era obcecado por sexo parecia inextirpável. Um ano depois que o Dr. Brown qualificou as ideias de Freud como podres, Stephen S. Wise, o importante rabino de Nova York, adepto do rito reformado e defensor do sionismo, fez a mesma acusação com uma linguagem mais refinada. Falando a estudantes da International House, insistiu em que se afastassem de H. L. Mencken e redescobrissem a doçura e a luminosidade de Matthew Arnold. Mas, prosseguiu ele, uma troca de velhos por novos deuses, muito mais séria do que o pessimismo de Mencken, era a voga do freudianismo. Para Wise, assim como para muitos outros observadores angustiados, Freud era o profeta sedutor do puro instinto desenfreado. Gosto de justapor Freud a Kant, declarou ele. Aos ensinamentos de Kant, tu deves, tu has de, tu consegue. Freud opõe o você pode. O freudismo, concluiu Wise sonoramente, é um escavar nos esgotos de nossas disposições e apetites, sonhos e paixões. Outros eram tentados pela frivolidade. No verão de 1926, um clérigo hábil, o reverendo John McNeill, da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, apresentou uma conferência em Stony Brook. Hoje, 1 em cada 3 pessoas está louca com o assunto da psicanálise. Se vocês quiserem se livrar rapidamente delas, peçam-lhes que soletrem a palavra. Esse tipo de denúncia era característico da época, e não só nos Estados Unidos. Em novembro de 1922, oi, Thay, a gente está na 455, bem no finalzinho. Ente, então, escreveu a Freud de sua amada Paris, contando que a psicanálise estava enfrentando uma ruidosa oposição. Provavelmente não é coincidência que no mesmo dia em que apareceu uma tradução francesa da Psicopatologia da Vida Cotidiana de Freud, houve um artigo incendiário sobre Freud et l'Education, onde um certo professor, Amar, apela ao governo para proteger as crianças contra a psicanálise. Nossa, parece o nosso governo querendo proteger as crianças da educação sexual. Graças a Deus, ex-governo, né? Ele está muito zangado. Esse Amar, a zanga também era uma defesa contra a mensagem de Freud. Assim, a discussão em torno das ideias de Freud, quer que fossem favoráveis
ou contrário a elas, muitas vezes eram de um nível estarrecedoramente baixo. Em 1922, um colaborador do Times de Londres, ao resenhar as conferências introdutórias de Freud, afirmou que a psicanálise havia entrado num mau período em virtude do ardor excessivo de seus apóstolos. Iniciara-se como uma contribuição à ciência psíquica, mas depois, infelizmente, tornara-se uma mania, o que significa que era febrilmente discutida por pessoas que não tinham senão um ligeiro conhecimento de seu significado. Nossa, hoje eu compartilhei com as meninas do Conectadas dois perfis de Instagram que fazem exatamente isso daqui, de ser discutida, né, da psicanálise ser discutida por pessoas que não sabem o significado, e meu Deus, né, como a gente encontra gente no Instagram fazendo mau uso e divulgando coisas que não fazem o menor sentido, se dizendo psicanalista. Gente, triste, triste. Pois é, uma das bonitas lá, essas psicanalistas, escreveram lá, te ensino, te ajuda a ler mentes. Era te ensino, né, Gabi? Não, sério. Triste, 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 triste. Olha, a gente queria ler a dela, para saber, né, se ela tem noção, se ela faz isso porque ela é sem vergonha, cara de pau, assim, não sei. Só porque é ignorante mesmo, enfim. Milhões de seguidores, né, esse povo tem. A galera acredita mesmo. Era responsabilizar, um pouco tendenciosamente, apenas os seguidores de Freud. Mas a observação de que a psicanálise tinha virado uma espécie de mania entre os que não tinham nenhum conhecimento era bastante verdadeira. Continua. O freudianismo, escreveu em 1925 o médico sueco Paul Bjerre, considerado por Freud um adepto. Agitou sentimentos como se tratasse de uma nova religião e não de uma nova área de pesquisa. Principalmente nos Estados Unidos, a literatura psicanalítica se converteu numa avalanche. Ser psicado virou moda. Um ano mais tarde, o eminente e prolífico fisiologista americano William McDougall dava apoio à avaliação de Bjerre. Além dos seguidores profissionais, uma legião de leigos, pedagogos, artistas e diletantes ficou fascinada pelas especulações freudianas e deu-lhes uma imensa voga popular, de modo que alguns dos termos técnicos usados por Freud se incrustaram na gíria popular tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra. Até hoje, né? As pessoas acabam utilizando algumas coisas. Tipo, o da moda agora, fulano narcisista, né? Mãe, namorado, pai. O continente europeu mostrava-se apenas ligeiramente menos suscetível à sedução do vocabulário freudiano, mantendo a mesma ambivalência em suas relações. Na imprensa diária, observaram Abraham, Huntington e Sachs, numa circular de Berlim, em maio de 1925. Havia muito para ler sobre Psá, principalmente em sentido negativo, mas nem sempre. Também tinha uma boa notícia. Os cursos oferecidos pelo Instituto Psicanalítico de Berlim, fundado em 1920, estavam atraindo um grande público e um número satisfatório de candidatos. E mais, Abra e seus colegas foram compensados pela atmosfera frequentemente adversa da imprensa, com o fato de que Stefan Zweig acabava de dedicar um novo livro de ensaios biográficos a Freud. E para não esquecer um item divertido, um certo Friedrich Sommer publicara recentemente um folheto, A Medida da Energia Espiritual, onde declarava: um dia conheci a Psá e isso me aproximou mais da religião cristã. Em outubro, Abra enviou uma outra notícia. Pode-se informar da Alemanha que a discussão da Psá nos jornais e periódicos é incessante. Vemo-la mencionada em toda parte. Nada mais natural que não faltem os ataques. Mas, acrescentava ele de modo tranquilizador, sem dúvida, o interesse nunca foi tão forte como agora. No entanto, grande parte do interesse não era mais bem informado do que Friedrich Sommer.
quando tomou conhecimento das ideias de Freud, como forma de se aproximar mais de Deus. Essa mescla de indicações, em sua maioria negativas, também caracterizava o clima da opinião em Viena. Elias Canet, dificilmente um estudioso apaixonado pela psicanálise, lembra que, quando lá morou, em meados de 1920, raramente havia uma conversa onde não aflorasse o nome Freud. As figuras principais da universidade ainda o rejeitavam com arrogância, mas a interpretação de lapsos tinha se tornado uma espécie de jogo de salão. O complexo de Édipo dificilmente escapava à mania. Todo mundo queria o seu. O mais arrogante snob não se importava em tê-lo. Na verdade, havia muitos austríacos que consideravam as teorias da agressão de Freud de urgente adequação ao momento. O que se presenciara de crueldade assassina era inesquecível. Muitos que tinham participado ativamente agora estavam de volta. Sabiam muito bem do que tinham sido capazes, sob ordens, e sofregante agarravam todas as explicações da predisposição ao assassinato que a psicanálise lhe oferecia. Como inúmeros detratores de Freud, muitos de seus admiradores tinham apenas a mais vaga ideia sobre sua mensagem específica. A imprecisão conquistou a todos, e não só entre os semi-instruídos. Um psicólogo tão culto como Paul Jay podia empregar o termo subconsciência, em lugar de inconsciente, em sua exposição popular da psicanálise. Aqui tem uma nota. Esse foi e continua a ser um erro notável e corrente. Ver de um médico contemporâneo de Piaget, W. Smith Moudling, Ave Maria. Na página adiante, na mesma obra, ele usa inconsciente como sinônimo de subconsciente. Por ocasião do 70º aniversário de Freud, 2 dias antes, o New York Times comentou sobre o título: A psicologia sabe que ele viveu, que as teorias do subconsciente de Freud se mantinham altamente controversas. Num panfleto que o editor americano B.W. Hubsky publicou em 1920, anunciando o estudo psicanalítico sobre Woodrow Wilson, a história de um estilo de autoria de William Bayard Taylor, podia-se ler. Pode ser assombroso para os que não acompanharam a sempre crescente literatura psicanalítica, a habilidade com que os seguidores de Freud e Jung desvelam as operações da mente e almas humanas. Esse tipo de imprecisão era infinitamente irritante para Freud, e às vezes ele se refugiava no velho provérbio de que era capaz de cuidar dos inimigos, ao passo que dos amigos precisava se proteger. Não estava sendo inteiramente justo. As maiores ameaças à difusão da psicanálise entendida de modo adequado eram os modistas e aproveitadores. Alguns dos que exploravam a psicanálise eram simples e evidentes charlatões. Gente, parece que ele está falando disso hoje. Vou mandar lá para vocês depois as bênçãos. Como o New York Times observou com propriedade em maio de 1926, muito infelizmente para a reputação de Freud, suas teorias se prestam com terrível facilidade aos usos da ignorância e do charlatanismo. Embora o próprio Freud tivesse denunciado essas extravagâncias, seus protestos tiveram pouco efeito no que se refere ao público em geral. Era algo plenamente previsível. O grande e largo curvo do tratamento psicológico atraía autodenominados terapeutas para pesca sem autorização. Ernest Jones, por exemplo, apresenta o anúncio de uma companhia editorial psicanalítica inglesa que dizia, olha o que dizia: quer ganhar 1.000 libras por ano como psicanalista? Podemos lhe mostrar como fazer. Gente, a moça leu isso daqui, não é possível. Aí, em vez de aprender como não fazer, ela fala, não, é isso daqui que eu vou fazer. Olha, piora.
tenha 8 lições por correio conosco, por 4 guinés do curso. Não, sério, eu vou mandar para vocês que vocês vão ver. Gente, demais! Não, real, porque a Gabi tá lá no Conectada, sabe, né, do que eu mandei hoje. Não é igual, Gabi. Tipo, meu Deus, ainda existe gente que faz isso. Nossa Senhora. Ai, sério. A gente não sabe se chora, se denuncia, se ri. Sei, né? Ai, mas parece de verdade. Aqui, pois é. Cadê nossos dias de glória, que nem a bonita lá, cobrando 1.200 por sessão? Tá tipo homem, né? Maria ainda estudou, né? Faz todo um negócio. Esses dias aí também se envolveu numa polêmica. Porém, entretanto, tem estudo para isso, né? A bonita nem isso. Ainda coloca lá que não precisa. É uma pós-graduação, mas não precisa fazer faculdade. Enfim, cadê o negócio? Tá ser perdida aqui. Boa parte da agitação em torno de Freud não ia muito além da mera tolice inofensiva, que desperta mais riso do que indignação pela comédia humana no mundo democrático. Oh, gente, era para eu ler isso hoje. No verão de 1924, o sensacional julgamento de Nathan Leopold e Richard Loeb por homicídio, com o temível advogado Clarence Darrow, encarregado de defesa, ocupou as manchetes em todos os Estados Unidos. O coronel Robert McCormick, o arrogante editor do Chicago Tribune, mandou despachar um telegrama para Freud, oferecendo-lhe a soma impressionante de 25 mil dólares, ou quando quiser vir Chicago psicanalizar. Os dois jovens assassinos, pertencentes a famílias ricas e importantes, aparentemente motivados apenas pela vontade obscura de cometer um crime perfeito contra um amigo, Leopold e Loeb fascinaram um público mistificado pelo gesto gratuito, em parte inconscientemente, atraído por insinuações de emoções homoeróticas em jogo. McCormick, ciente de que Freud estava velho e indisposto, até se ofereceu para fretar um navio que trouxesse o ilustre analista aos Estados Unidos. Freud eximiu-se. Mais tarde, no mesmo ano, Sam Goldwyn, já na época um dos mais poderosos produtores de Hollywood, a caminho para a Europa, disse a um repórter do New York Times que iria visitar Freud, o maior especialista em amor do mundo. Ai, que bonitinho. Sua finalidade: oferecer a Freud honorários bem mais pródigos do que os do coronel McCormick, a soma principesca de 100 mil dólares. Amor e riso são as duas principais ideias na mente de Samuel Goldwyn ao produzir filmes, observou o repórter, acrescentando que Goldwyn pretendia persuadir o especialista em psicanálise a comercializar seu estudo e escrever uma história para a tela, ou vir à América e dar impulso aos corações dessa nação. Afinal, como colocou Godwin, não existe realmente nada que entretenha tanto quanto uma história de amor realmente grandiosa. E quem estaria melhor qualificado para escrever ou orientar uma tal história, senão Freud? Roteiristas, diretores e atores, achava Godwin, pode aprender muito com um estudo realmente profundo da vida cotidiana. Quão mais poderosas serão suas criações se souberem como eximir uma motivação emocional autêntica e desejos suprimidos. Freud estava se saindo bem com 20 e mais tarde 25 dólares a hora. No entanto, avançava em anos, sempre ávido pela moeda forte. Esta, então, como diz o provérbio, era uma oferta que não podia recusar. Mas a manchete do New York Times de 24 de janeiro de 1925 noticia brevemente um resultado muito diferente. Freud repele Godwin. Psicanalista vienense não está interessado em oferta de filme. Com efeito,
segundo o jornal da Rua Vienense, da Stanley, que afirmava basear sua versão numa entrevista com Freud, esse teria respondido à solicitação de uma entrevista por parte de Godwin com uma carta de uma única frase: não pretendo ver o Sr. Godwin. Meio nervoso ele. Gente, ó, vamos parar por aqui para ter sentido na próxima leitura. E aí a gente finaliza, eu acho que talvez o capítulo. Não é o capítulo ainda, é só uma parte dele. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. 458. Deixa eu ver lá no sumário. Estamos quase. Aí só vai ter mais um. Só mais um capítulo. E aí a gente termina esta parte. Aí tem 10, 11, 12. Só faltam mais 3 completos. Olha só. Estamos quase. Se demorar um mês para cada, acho que a gente. Não, um mês não, tem que durar um pouquinho menos para conseguir terminar esse ano. Enfim, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima quinta. Fiquem bem, um beijo. Beijo.